Sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas do curso SketchUp Pro 2015. A partir da aula de hoje, nós abordaremos as ferramentas que pertencem ao grupo Editar. Vamos entrar aqui no menu Visualizar, barra de ferramentas e clicar aqui na caixa Editar e fechar. Como vocês podem ver, aqui nós já temos a barra de ferramentas com as ferramentas que compõem a mesma. Okay? Aqui nós temos a ferramenta Mover, ferramenta Empurrar, Puxar, ferramenta Rotação ou Rotar, ferramenta Siga-me, ferramenta Escala e ferramenta Equidistância. Nós abordaremos a ferramenta Mover mais profundamente e algumas outras apenas para que nós possamos concluir os nossos exercícios. Okay? Vamos apagar aqui o Steve. Vamos fazer então aqui um cubo. Vamos clicar aqui na ferramenta retângulo com o botão esquerdo do mouse. Clicamos aqui em qualquer ponto entre os eixos X e Y com o botão esquerdo do mouse, primeiro ponto. E depois vamos digitar na nossa caixa de ferramenta 3.3 e dar um Enter. Antes de mais nada, vamos inverter a face, que ela está escura. Clicamos com o botão esquerdo do mouse, com o botão direito do mouse e inverter faces com o esquerdo. Okay? Agora, clique com o botão esquerdo sobre Empurrar, Puxar, coloque sobre a face, dê um clique e mova para cima. Na caixa você digitará 3 e dê um Enter. Ok. Está aqui um cubo. Pode pegar aqui a nossa ferramenta Orbitar e dar um zoom. Como é que você faz isso? Como eu não abordei ainda esta ferramenta, clique, coloque mais ou menos no meio do nosso cubo e com o scroll do mouse, com a bolinha ali, você role, que você verá que ele vai se afastar ou se aproximar. Okay? Afaste ele um bom pedaço até que fique mais ou menos neste ponto. Logo após, pegue a ferramenta Pan e traga para este lado aqui. Mesma coisa. Clique no botão esquerdo do mouse, clique sobre um determinado ponto da tela, segure o mouse e movimente até o local onde deseja que fique. Ok? Bom, primeira coisa, ferramenta Move. Para você movimentar uma entidade de maneira simplificada, basta você selecioná-la, podendo utilizar a janela expansível, ok? Ou dar 3 cliques sobre uma das faces. 1, 2, 3. Selecionou tudo. Ok? Estando selecionada a entidade, basta você clicar sobre o botão Mover. Clicamos. E ou selecionamos um ponto na entidade ou um ponto qualquer. Vamos supor que a gente deseje mover 10 metros para o lado direito, esta entidade. Não necessita clicar num ponto específico da entidade. Estes pontos a gente só utiliza quando nós queremos levar no olho, vamos dizer, até um outro ponto. Vamos supor que eu queira, vamos fazer aqui um retângulo, aqui vamos supor, e eu queira levar essa nossa entidade até a ponta daquele retângulo lá. Aí eu levo até lá e clico novamente. Caso eu queira mover esta entidade utilizando distâncias, basta você levar em consideração os eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z, e digitar na nossa caixa de dimensões. Vamos supor que eu queira trazê-lo 10 metros para o lado direito aqui. Então eu clico aqui, veja que já apareceu ali um pontilhado vermelho, indicando que eu estou movimentando a entidade tendo como referência o eixo vermelho. Então, basta colocar em qualquer ponto e digitar na caixa 10 e dar um Enter. Ele veio 10 metros para o lado. Vamos dar um Ctrl Z.
Vamos fazer novamente, só que agora nós vamos deixar este cubo aqui para verificarmos se ele se movimentou corretamente. Vamos digitar 10 metros e dar um Enter. Ok. Então agora vamos pegar uma ferramenta chamada fita métrica e vamos colocar deste ponto até este ponto. Ali, 10 metros. Sempre você medirá levando em consideração a medida da entidade. Okay? Como nós temos aqui 3 metros, a medida do final até o início da próxima entidade copiada terá o valor que você digitou na caixa de dimensões menos a largura da entidade. Então aqui nós deveremos ter 7 metros. Ali, 7 metros. Profundidade. Vamos apagar aqui. Bom, esse é um movimento simples, né? Então, selecionamos, pegamos a ferramenta mover, movimentamos levando em consideração o eixo X, o eixo Y ou o eixo Z. E clicamos. Tá? Ou colocamos a dimensão na caixa de dimensões e damos um Enter. Essa é uma maneira simples. Agora vamos movimentar várias entidades. Então vamos fazer mais algumas entidades aqui. Para isso nós vamos utilizar novamente a ferramenta mover e vamos copiar na realidade algumas entidades aqui. Como é que nós fizemos isso? Selecionamos a entidade, ferramenta mover, clicamos num determinado ponto, pode ser em qualquer ponto, não precisa ser direto na entidade. Movimentem o objeto, apertem a tecla Ctrl, veja que quando você aperta a tecla Ctrl, já surgiu a cópia. Se você quiser colocar em qualquer ponto, no olho mesmo, só clicar com o botão esquerdo do mouse e está feita a cópia. Ok? Vamos de novo. Selecionei a entidade, pressiono a ferramenta mover, clico sobre o objeto ou qualquer ponto da nossa área de trabalho, movimento para eixo X, eixo Y ou eixo Z e depois pressiono a tecla Ctrl. Veja que a de origem volta e eu fico com esta cópia aqui para ser colocada em qualquer lugar. Ok? Aí clico com o botão esquerdo do mouse. Essa é a cópia simples, né? Utilizando a ferramenta mover. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos supor que eu queira fazer várias entidades com uma distância de 10 metros deste ponto para o primeiro ponto do próximo cubo. Mesma coisa daquele outro exercício. Selecionamos a entidade, clicamos na ferramenta mover, clicamos com o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto, seguramos a tecla Ctrl e levamos o cursor do mouse para a direção desejada. Agora vamos digitar 10 na caixa de dimensões e vamos dar um Enter. Ali se formou naquela medida, entre elas tem 7 metros e do primeiro canto do nosso primeiro cubo até o canto esquerdo do segundo cubo deverá ter 10 metros. Se eu quiser fazer mais cópias mantendo esta mesma distância, basta você digitar, não saia da ferramenta, digite X e o número de cópias que você quer que sejam copiadas na nossa área de trabalho. Vamos colocar 2 vezes 2 e dar um Enter. Veja que tem a primeira cópia e mais 2 cópias. Ok? Se eu quiser mais 3, não saia da ferramenta, digite vezes 3 e dê Enter. Ali surgiu mais um cubo. Vamos dar Ctrl Z. E já continuando nesta mesma linha, vamos supor que eu queira fazer várias cópias aqui, um número determinado de cópias, mantendo um intervalo entre elas. Então, vamos fazer uma cópia. Ctrl. E vamos fazer essa cópia a 30 metros de distância. Digitamos 30 e damos um Enter. Ok? Agora eu quero que entre essas cópias, e mantendo uma equidistância entre elas, sejam feitas 3 cópias
contando com essa que eu já fiz. Então, eu digito na caixa de dimensões barra, que significa divisão, e 2 e dou um Enter. Aí, aparece 2 cópias a mais. Caso eu queira 3 cópias, divisão 3. Aparecem 3 cópias. E assim por diante. Divisão 4. Dou um Enter. Aparecem 4 cópias. Então, a ferramenta mover serve tanto para multiplicar, para fazer cópias multiplicando, e também levando até uma distância x e dividindo, mantendo equidistância entre as cópias. Revisando. Vamos fazer diversas cópias, tendo uma distância de 10 metros entre elas. Mover. Clique com o botão esquerdo do mouse, tecla Ctrl, mova o cursor e digite 10 metros. Enter. Agora eu quero multiplicar de maneira que no total sejam 5 cubos. No total, 4 cópias mais 1. Então eu digito vezes 4 e dou Enter. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ctrl Z. Agora nós vamos determinar uma distância. Selecionamos a entidade. Ferramenta mover. Clicamos num ponto. Teclamos em Ctrl. Levamos até um determinado ponto. E digitamos 30. E damos um Enter. Agora eu quero dividir esse espaço contendo 3 cubos. E em sua totalidade, 5 cubos. Então eu coloco divisão, a barra e 4. E vamos dar um Enter. Vejam que, embora eu tenha pedido para que fossem feitas 3 cópias no intervalo, o número de cópias na totalidade são 4. Então, ali na nossa caixa de dimensões, nós temos que colocar a barra e 4. Essa é uma tecla modificadora bem utilizada aí nas nossas modelagens. Vamos agora fazer cópias diversas. Quando eu quiser movimentar várias entidades, o que eu deverei fazer? Isso é óbvio, né? Mas cabe a mim demonstrar para vocês aí. Selecione através da caixa expansível, selecione todos os elementos que você deseja movimentar, clique com o botão esquerdo do mouse na ferramenta mover e basta levar para o lado que vocês desejam que ela seja movimentada. Ok? Caso vocês queiram fazer cópias, mesma coisa. Selecionem todas as entidades, cliquem num determinado ponto, movam o cursor para a direção desejada, segurem a tecla Ctrl e movimentem ou digitem na caixa de diálogo a distância que vocês desejam que fiquem afastadas das originais. Okay? No caso aqui vamos colocar 20 e dar um Enter. Vamos dar um Ctrl Z, 2 Ctrl Z. Vamos aproximar aqui deste cubo, que eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês. Para que serve também a ferramenta mover? Se vocês clicarem na ferramenta mover e colocarem sobre uma extremidade deste cubo e movimentarem para uma determinada direção, vejam o que acontece. Ali, cheguei na extremidade, cliquei com o botão esquerdo do mouse e comecei a colocar para baixo, levando em consideração o eixo Z, o eixo azul. Vejam o que acontece. Ela cria uma dobra, cria-se uma dobra automaticamente ali, ó, na face superior. E clico novamente. Ok? Veja ali. Vamos dar um Ctrl Z. Outra maneira é selecionarmos uma aresta inteira e com a ferramenta mover deslocar para um dos eixos. Vejam, eu estou deslocando tendo como referência o eixo vermelho. Com isso eu consigo alongar tanto a face frontal quanto a face direita da entidade.
Vamos pegar uma outra aresta. Vamos pegar esta aresta aqui inferior, clicar com a ferramenta mover, chegar aqui em qualquer ponto da aresta e puxar, levando em consideração o eixo vermelho, o eixo X. Viram que está fazendo aqui uma rampa praticamente. Né? Ok? ESC, desfiz da ferramenta. Agora vamos supor que eu queira fazer o seguinte. Vamos criar aqui com a ferramenta linha. Se eu clicar aqui na ferramenta Move, colocar o cursor sobre essa extremidade e baixar, tendo como inferência o eixo Z, o eixo azul, vejam o que acontece. Ele vai, obviamente, levar em consideração que cliquei no mesmo ponto, na mesma extremidade lá da primeira demonstração. Só que agora eu tenho essas linhas quebrando este sólido. Então ele vai levar em consideração apenas este outro cubo que está inscrito dentro deste outro. Veja. Ok? Até ali está feito. Depois, caso eu queira fazer mais modificações, poderemos pegar toda a aresta e levar. Posso levar até o fim dela. Posso levar até aqui. Enfim, aí você vai fazer do modo como queira. Depois basta nós apagarmos as linhas. Por fim, vamos demonstrar aqui como movimentar uma entidade por inferência dos eixos, né? Então selecionamos a entidade, clicamos na ferramenta Move, clicamos com o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto e movimentamos sobre o eixo vermelho, ou o eixo verde, ou o eixo azul. Estou movimentando levando em consideração o eixo verde, porém eu posso fazer este movimento. Se eu mantiver pressionada a tecla Shift, vejam o que acontece ali no pontilhado. Pressionei a tecla Shift, larguei. Pressionei, viram que torna-se mais forte o pontilhado? Aí, ó, mesmo que eu chegue para um lado ou para o outro, ele não sai deste eixo, ok? Leva até onde você deseja e clique com o botão esquerdo do mouse. Ok? Esta é a movimentação por inferência dos eixos. Ok, pessoal? Então, acho que, visto mais esta parte da ferramenta Mover, vamos dando por encerrada mais este capítulo, mais esta aula, onde nós abordamos toda a operacionalidade da ferramenta Mover. Ok? Até a próxima aula.